Esta é a TV Unifev, canal 55, UHF Votuporanga, São Paulo. A partir de agora estamos começando o programa Empreender Tecnologias e vamos levar para vocês conhecimentos inovadores, conhecimentos tecnológicos através do nosso programa de hoje. É com grande satisfação que passamos a falar agora direto do Labim e recebendo hoje a presença de dois docentes dos nossos cursos de tecnologia. Eu apresento para vocês, telespectadores, em primeiro lugar, o professor mestre Fernando Galoro Della Valle. Ele é graduado em agronomia, fez mestrado em sistemas de produção e tem especializações em gestão ambiental, docência do ensino superior e plantio direto. Vai estar conosco também hoje o professor Sileno Marcos Araújo Ortim. Ele tem especialização em marketing, recursos humanos e gerenciamento pela Unifev. E também estudou na administração aqui na Unifev. A graduação sua é na área de administração. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por atender o nosso convite. E hoje nós vamos estar conversando sobre segurança no trabalho. Acredito que seja agora um tema de grande importância para todos vocês que estão em casa, principalmente porque não só no ambiente de trabalho, em casa também a gente precisa ter muito cuidado com a segurança, mas de maneira especial nos ambientes industriais, fabris, toda atenção é pouco ainda. Mas começamos, fazemos a seguinte pergunta: qual a importância da higiene no ambiente de trabalho em uma instituição, uma empresa, um órgão público, numa universidade ou no comércio? Ela é de suma importância para que haja um bom rendimento nessa instituição. Esses exemplos foram citados, né, qualquer uma delas. Tem que estar devidamente distribuído, o ambiente organizado, que haja higiene do ambiente em si e dos próprios colaboradores, dos funcionários, para que realmente as funções sejam desempenhadas a contento em todos os setores. Muito bem. E o programa de higiene no trabalho envolve diferentes ambientes. Explica isso um pouco para os telespectadores. Amon, o bem maior que a empresa possui são os seus funcionários. E a qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho, ela deve ser muito bem desenvolvida. Então, ter um ambiente de trabalho bem organizado, limpo, iluminado, você fará com que seu colaborador produza mais, produza melhor e minimiza ou neutraliza toda a possibilidade da ocorrência de um acidente. Quando eu tenho um ambiente bem organizado, totalmente voltado para as condições, para as melhores condições de trabalho, o meu colaborador ele consegue desenvolver as suas atividades dentro de um nível de excelência. Legal. Eu acho uma coisa importante, só para a gente pontualizar no nosso bate-papo, por exemplo, existe aquela medida, vamos dizer assim, pontual. Aquele momento que está faltando aqui, está faltando ali, vamos providenciar a manutenção da limpeza e da higiene no ambiente de trabalho. Mas existe também aquela outra questão que é a manutenção, que é o todo dia estar repetindo essa consciência que foi alcançada através de uma reflexão, de um posicionamento, seja do gestor, seja dos membros da própria equipe. Né? O que é mais importante, a conscientização ou a manutenção? Primeiramente, é importante que o funcionário, e além do funcionário, o gestor, o empresário, né, a diretoria tenha esta consciência, faça, né, um programa, desenvolva um programa de manutenção preventiva, primeiramente, porque é muito mais barato você prevenir, atuar na prevenção, do que na correção de um problema que possa vir a existir. Mas, de um modo geral, eu desenvolvendo essa prevenção, eu estou eliminando as possibilidades de acidente dentro do setor. Um outro fator de grande importância a ser considerado nessa questão de prevenção, de minimização de acidentes de trabalho, de doenças ocupacionais, é também trabalhar com o emocional, trabalhar com a cabeça do funcionário, não apenas o espaço físico, o uso de EPIs e demais medidas, sinalizações de segurança, mas também trabalhar com o bem-estar do funcionário, com o motivacional.
Muito bacana. Bom, agora, efetivamente, vamos conversar sobre que tipos de riscos podem acontecer no ambiente de trabalho. Muito bem. Dentro de um ambiente de trabalho, independente, lógico que cada setor tem um padrão específico, mas uma empresa, de um modo geral, como exemplo, o setor moveleiro, eu tenho determinados riscos. Quais são esses riscos? Tem o risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes. Certo? Então, o funcionário ele está exposto a esses tipos de risco, ele deve utilizar os EPIs necessários para neutralizar a ação desses riscos na sua pessoa. Claro. Certo? É obrigatório. E nós atravessamos um problema muito sério. Muitas vezes, até pela constância do serviço, o colaborador fala, eu não vou utilizar EPI porque me incomoda. Enche o saco usar essa luva, enche o saco usar essa máscara. Isso não resolve nada. A pessoa cai naquele comodismo pelo hábito de desenvolver diariamente aquela atividade e ela não percebe que gradativamente ela está contribuindo o quê? Para a diminuição da sua saúde. Se expõe mais. Fica mais exposto ao risco e dá mais chance aí para num futuro próximo ficar doente. Acontecer alguma coisa. E é complicado. Ramon, essa classificação elencada pelo professor Sileno pode estar presente em dos mais diferentes setores, né, atividades que são desenvolvidas. Por exemplo, riscos físicos, pode ser a questão de uma temperatura, trabalhar com autoclave, uma câmara frigorífica, radiação, trabalhar com raio-x, vibração, pressão, uma britadeira, por exemplo, então seriam riscos físicos. Os riscos químicos podem estar incluindo poeira do ar, pode estar incluindo névoa, pode estar incluindo substâncias tóxicas, oxidantes. Os riscos biológicos seriam aqueles causados por plantas, por animais. As substâncias agrotóxicas recairiam mais em químico. A biológica poderia ser contato com secreções de fezes, partes de animais, mesmo humanas, pessoal do laboratório, fungos, bactérias que ficam bastante presentes. Os riscos ergonômicos são aqueles decorrentes da má postura no ambiente de trabalho, de jornada repetitiva, monotonia, até a questão de assédio moral, que acaba sendo a questão psicológica, acaba se enquadrando nesse risco ergonômico. E os riscos de acidente, que seriam exemplos de máquinas sem proteção, disposição inadequada, possibilidade de incêndio. Às vezes a gente vê o esmeril localizado perto de uma fonte de energia, ou localizado ali perto de um tanque de combustível, situações assim que devem ser evitadas. E uma coisa que a gente observa também é que às vezes a pessoa não percebe ou não se apercebe da progressão de algum desses problemas. Às vezes está trabalhando ali na britadeira, 1, 2, 3, 5 anos a fio e não vai percebendo que males aquilo pode estar causando à sua musculatura, né, à sua estrutura óssea, aos seus ouvidos e assim por diante. Lesão por esforço repetitivo. Existe muitos casos assim. Muitos demoram a ser diagnosticados, como o senhor bem comentou, às vezes a pessoa não se atém, começa a ter um probleminha, ela, não vou usar o EPI, ou muitas vezes tem muita resistência com relação ao uso de EPI. Claro. As reclamações, como o professor Sileno disse, na grande maioria das vezes são, é muito quente, isso me incomoda. Mas tem toda uma legislação, tem toda uma responsabilidade com relação a isso. Mas isso não seria assim, porque a nossa cultura diz que problemas de segurança no trabalho, de higiene no trabalho, é preocupação de especialista, de técnico, e, portanto, o próprio colaborador, o próprio trabalhador não tem essa consciência, ele não para refletir. Mesmo quando participa, às vezes, de uma palestra, de uma orientação, meio que entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Ramon, eu constantemente, eu estou em empresas aí de grande porte, colocando essa situação da segurança, da importância de se trabalhar com segurança. Claro. Se a gente pegar alguns segmentos aí, o funcionário iria utilizar um determinado equipamento, porque é determinação legal, é obrigatório, não é o empregador não concede o equipamento porque o empregador é bonzinho. É uma determinação legal, é obrigatório. Sim. Se caso chegar uma fiscalização do Ministério do Trabalho, ele vai sofrer as sanções, aí, certamente. Mas o problema maior é a pessoa, eu não vou usar, meus colegas não estão utilizando, eu não preciso de um cinto de segurança para
subir numa determinada altura, eu não preciso de seguir um procedimento operacional padrão para entrar num espaço confinado. Não, ali naquele espaço confinado não tem gases. Eu vou entrar ali e não vai acontecer nada. É onde pessoas vêm a óbito, porque determinados espaços confinados contém gases. A pessoa entra para fazer uma solda, algum reparo, explode tudo. Claro. E nessa Então, é problemático. Situação de autoconfiança, de uma suposta ignorância, entre aspas, não acontece comigo, muitas vezes pessoas acabam perdendo a vida ou sofrendo sequelas para o resto das vidas com perda de membros ou comprometendo a parte. Com certeza. E o pior, Ramon, que quando ocorre um acidente, o problema, logicamente, é a vítima. Mas um problema maior ainda são as consequências que o acidente causa para a empresa, principalmente para o funcionário, para o grupo de colegas, né, que está trabalhando todo dia e vê que naquele local aconteceu um acidente, perdeu um amigo, teve um amigo com membros amputados, com braço mutilado e assim por diante. Isso é terrível. E depois é complicado você trabalhar para esse pessoal voltar a ter confiança para desenvolver as funções. Sem dúvida. É uma das questões que a gente ia levantar, né? Sobre essa coisa do acidente de trabalho e a repercussão, né? Não só para a empresa, para o funcionário, mas aqui você comentou também o governo e a sociedade, né? Sim. Porque muitas vezes, se ele deixa a vida profissional ativa, ele acaba vivendo na dependência do subsídio governamental também, né? Isso. Então, mas é aquela história, eu acho que a preocupação tem que ser sempre a manutenção da qualidade de vida, da saúde no trabalho para o colaborador, né? Para todos os colaboradores. Ninguém quer ter que usar o seguro ou ter que usar a seguridade social. A gente, principalmente o jovem que está iniciando a sua carreira profissional, eu já ouvi alguns jovens falarem, não, esquenta não, se acontecer um acidente eu estou parado, eu estou encostado. O governo não paga hora extra. O governo não paga 13º para quem está encostado. A sua vida, se você não cuidar, ninguém vai cuidar por você. Você faz parte de uma equipe e você tem que cuidar da sua segurança e principalmente dos seus colegas. Então, uma outra questão aqui. Eu gostaria que vocês explicassem a relação entre setores de RH versus segurança do trabalho para o sucesso de uma empresa. Como é que é essa relação? Ela é de suma importância. Tem que haver um sincronismo muito grande. E o lema, a bandeira principal tem que ser prevenção. Vamos conscientizar, vamos orientar, vamos prevenir. Porque, conforme foi dito já anteriormente, os danos a serem causados decorrentes de um acidente de trabalho são muito grandes. Ao funcionário, ele se lesiona, ele vai ficar afastado, pode estar comprometendo a família, pode estar perdendo algum membro, vindo até chegar a óbito. No caso, a empresa vai ter que gastar com outro funcionário, para treinar o outro funcionário, tem que treinar toda a parte de treinamento, pode cair sua produção, tem os gastos e as complicações por conta desse funcionário afastado. A Previdência vai se sobrecarregando, hospitais também vão estar sofrendo, o governo, a própria sociedade acaba sofrendo, porque às vezes a gente está na fila para ser atendido no pronto-socorro, chega uma emergência do acidente de trabalho, a pessoa entra na sua frente e assim vai acontecendo e acaba comprometendo e prejudicando. Então, dentre os setores de recursos humanos e segurança do trabalho nas empresas, tem que haver um sincronismo muito grande, tem que estar sendo fornecido periodicamente treinamentos e orientações para os funcionários, explicando a necessidade de se usar o EPI, suprindo as empresas o máximo possível de medidas de proteção coletiva, de proteção contra acidentes, cobrar o uso desses funcionários e fornecer condições de qualidade de vida. Sempre possível, você está fazendo uma ginástica laboral e ver se consegue imputar na cabeça, como o professor Celeno falou, os jovens começando a vida já pensando em me lesionar, eu fico afastado e fico encostado. Teria que ser pelo contrário, teria que ser aquela pujança, eu quero fazer crescer, eu quero ser a empresa crescer, eu quero prosperar, eu quero evoluir. Então a gente tem que trabalhar também com a cabeça, muito com a cabeça do funcionário. Sem dúvida. E envolver toda a gestão, né, da empresa. Eu gostaria, agora nós vamos para o intervalo, mas eu gostaria que no retorno vocês falassem um pouco para a gente sobre a questão da medicina do trabalho, né? Ou seja, o acompanhamento periódico de todos os colaboradores, exames, para verificar se de alguma forma ele não está sendo lesionado no longo prazo. Acho que isso também seria
um tema interessante, uma questão interessante para a gente tratar no segundo bloco. Então vamos para o intervalo. Você que está em casa nos aguarda, daqui a pouquinho estaremos de volta e você vai acompanhar a segunda parte do programa Empreender Tecnologias. Voltamos já.